Poderia a atual turbulência econômica ser um precursor para a ascensão do anticristo? A Bíblia nos alerta que o anticristo utilizará meios econômicos para controlar as pessoas, tornando-as dependentes da aceitação de sua marca para a sobrevivência. Se a economia entrar em colapso, isso poderia criar o cenário perfeito para um líder carismático que prometa estabilidade e prosperidade em troca de lealdade e da aceitação de sua marca. Será que os níveis sem precedentes de dívida, inflação e desemprego são sinais de um plano maior e mais sinistro em andamento? Será que a instabilidade econômica que testemunhamos hoje faz parte de uma estratégia deliberada para desestabilizar as economias globais, abrindo caminho para uma moeda única mundial? E será que os avanços tecnológicos, especialmente em tecnologias financeiras e moedas digitais, estão preparando o terreno para o controle econômico pelo anticristo? À medida que o dinheiro em espécie se torna obsoleto e as moedas digitais assumem o controle, a possibilidade de uma única entidade controlar esses sistemas se torna cada vez mais plausível. Antes de continuar o vídeo, quero avisar que as inscrições estão abertas para o nosso mais novo curso Como Jesus Interpretava a Bíblia, com um desconto especial de 90% válido apenas este mês. Nele, você vai aprender a compreender as Escrituras da mesma forma que Jesus fazia, explorando contextos históricos, culturais e as parábolas de maneira profunda e prática. Ao clicar no link abaixo e garantir sua vaga, você estará investindo em um conhecimento transformador. Não perca essa oportunidade única. Será que a crescente centralização de poder e recursos é uma manobra estratégica para criar um mundo onde as pessoas sejam mais facilmente controladas e manipuladas? Poderia ser que o medo e a incerteza nos mercados atuais não sejam apenas reações a dados econômicos, mas também reflexos de uma batalha espiritual mais profunda, uma batalha espiritual que não pode ser vista a olho nu. Enquanto consideramos o crescente endividamento nacional e a instabilidade que ele traz, é crucial perguntar: poderia o anticristo assumir o protagonismo como resultado de um colapso econômico? Esta pergunta pode soar dramática, mas como cristãos, somos chamados a ser vigilantes e discernentes, especialmente ao testemunharmos o aumento do caos ao nosso redor. A Bíblia descreve a chegada do anticristo ocorrendo durante um período de grande tumulto e convulsão. Em Mateus 24, 6 a 7, Jesus nos alerta sobre guerras, fomes e instabilidade global. Condições que poderiam facilmente pavimentar o caminho para um líder carismático que promete paz e estabilidade, mas a um custo muito maior do que podemos imaginar. Imagine que o anticristo possa assumir o protagonismo em decorrência de um colapso econômico. Um dos principais fatores que impulsionam a instabilidade global hoje é o crescente endividamento das nações. Nos Estados Unidos, a dívida nacional ultrapassou os 35 trilhões de dólares em julho de 2024 e estima-se que possa alcançar 36 trilhões nos próximos 12 a 18 meses. Somente na primeira metade de 2024, o governo americano acumulou 1 trilhão de dólares em dívidas. Este aumento acelerado da dívida não é apenas um fardo financeiro para o país, mas também enfraquece sua posição global. À medida que os Estados Unidos se tornam mais endividados, perdem sua alavancagem e influência no cenário mundial. Quando o poder financeiro de uma nação diminui, ela se torna mais vulnerável a controles externos. E o que mais aumenta a dívida de uma nação como nada mais? Guerras. Guerras são empreendimentos extraordinariamente caros, que exigem vastas quantidades de recursos e elevam ainda mais as dívidas nacionais, criando efeitos dominó nas economias. Isso não é algo novo.
Guerras sempre tiveram um alto custo financeiro. Desde as guerras mundiais do século XX até os conflitos contínuos no Oriente Médio, as guerras deixaram muitas nações financeiramente debilitadas. Em Mateus 24, 6 a 7, Jesus fala sobre guerras e rumores de guerras como sinais dos tempos finais. Esses conflitos não apenas causam destruição em larga escala e perda de vidas, mas também contribuem para uma instabilidade que pode facilitar a ascensão de um governo ou líder mundial único. Vamos avançar para uma discussão que ocorre em muitos círculos cristãos. Enquanto muitos ministros cristãos argumentam que as discussões em torno de uma sociedade sem dinheiro são meramente alarmistas ou irrelevantes para a profecia, eles perdem um ponto crítico. Uma sociedade sem dinheiro realmente proporcionaria um meio mais fácil e eficaz para qualquer governo e, em última análise, para o anticristo quando ele surgir, rastrear, controlar e manipular as pessoas. Não se trata de sugerir que uma economia baseada em dinheiro poderia impedir a ascensão do anticristo, pois nada pode impedir o cumprimento do plano profético de Deus. No entanto, é inegável que a implementação de uma sociedade sem dinheiro permitiria um nível de controle sem precedentes. Nos últimos anos, temos testemunhado uma mudança significativa em direção a pagamentos digitais e um afastamento das transações em dinheiro. Quer gostemos ou não, a trajetória do sistema econômico mundial está rapidamente se movendo em direção a uma sociedade sem dinheiro. O declínio no uso do dinheiro tem sido especialmente evidente, reforçando a ideia de que estamos caminhando para um futuro onde o controle econômico será ainda mais centralizado e monitorado. Notável em nossa nação, de acordo com um relatório do Federal Reserve, é a queda significativa no uso de pagamentos em dinheiro. Em 2022, os pagamentos em dinheiro representaram apenas 19% de todas as transações, em comparação com 26% em 2019. Essa diminuição se acelerou após a pandemia de 2020, à medida que métodos de pagamento sem contato, como cartões de crédito, pagamentos móveis e carteiras digitais, ganharam popularidade. Especialistas prevêem que os pagamentos em dinheiro nos Estados Unidos continuarão a diminuir, possivelmente caindo para apenas 10% das transações até 2030. Muitos negócios já tomaram medidas para eliminar completamente o uso de dinheiro. Por exemplo, grandes varejistas como as lojas sem caixa da Amazon e redes de alimentação como Sweetgreen e Starbucks adotaram políticas que desencorajam ou até mesmo rejeitam pagamentos em dinheiro. Diversas companhias aéreas, incluindo American Airlines e Southwest, também mudaram para transações totalmente sem dinheiro para compras a bordo. Até mesmo sistemas de transporte público em cidades como Nova York e Chicago estão cada vez mais adotando métodos de pagamento sem dinheiro, como cartões de aproximação ou aplicativos de pagamento móvel. Esses desenvolvimentos são frequentemente apresentados como melhorias em termos de eficiência, rapidez e higiene, mas também indicam uma tendência que move a sociedade em direção a uma economia totalmente sem dinheiro. Os defensores de uma sociedade sem dinheiro frequentemente destacam a conveniência das transações digitais. Eles argumentam que pagamentos sem dinheiro são mais rápidos, seguros e menos complicados, sem a necessidade de carregar moedas ou se preocupar em perder uma carteira. Basta tocar seu telefone ou cartão e a transação é concluída. Em muitos aspectos, esses argumentos são válidos. As transações sem dinheiro são frequentemente mais rápidas e reduzem o risco de roubo ou perda física. No entanto, essa conveniência tem um custo. O que muitas pessoas não consideram é o nível de controle que uma sociedade sem dinheiro colocaria nas mãos de governos e corporações.
Transações digitais podem ser rastreadas, registradas e monitoradas de maneiras que pagamentos em dinheiro não permitem. Cada compra, cada doação, tudo fica documentado. Isso significa que, em uma economia sem dinheiro, o que você compra e como você gasta seu dinheiro pode ser facilmente acessado e potencialmente utilizado para monitoramento ou controle. Essa mudança para uma economia digital pode parecer prática e segura, mas também levanta questões sobre privacidade e liberdade individual. Cada decisão financeira que você toma se torna parte de um rastro digital, que pode ser analisado por aqueles que estão no poder. Eles sabem o que você compra, onde você compra, com que frequência e quanto você gasta. Em uma sociedade sem dinheiro, a anonimidade nas transações se torna praticamente impossível, o que permite níveis sem precedentes de vigilância e controle. Nesse ponto, não parece que estamos apenas a um passo de um mundo onde não se pode comprar ou vender sem uma marca? Basta olharmos para eventos recentes ao redor do mundo para ver como os sistemas financeiros podem ser rapidamente usados para exercer controle sobre populações inteiras. Por exemplo, no Canadá, durante os protestos dos caminhoneiros em 2022, o governo congelou as contas bancárias das pessoas que apoiaram os protestos, cortando seu acesso aos fundos e efetivamente sufocando a dissidência. De maneira semelhante, na China, o governo implementou um sistema de crédito social que monitora o comportamento dos cidadãos e atribui uma pontuação com base em suas transações financeiras, interações sociais e outras atividades. Aqueles com pontuações baixas enfrentam restrições em viagens, acesso a empréstimos e até mesmo oportunidades de emprego. Esses exemplos servem como um lembrete claro de que as mesmas tecnologias que facilitam nossas vidas também podem ser usadas para nos controlar e manipular. Uma das características mais marcantes do Anticristo, conforme descrito no livro de Apocalipse, é o nível de controle que ele exercerá sobre o mundo. Em Apocalipse 13, 16 a 17, lemos que ele faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, e que ninguém possa comprar ou vender, a não ser aquele que tenha a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Essa passagem deixa claro que o Anticristo usará meios econômicos para controlar as pessoas, exigindo que aceitem sua marca para participar do comércio. Em uma sociedade sem dinheiro, onde todas as transações são digitais, seria muito mais fácil implementar um sistema desse tipo. Em um mundo onde cada transação financeira é monitorada e controlada, aqueles que se recusarem a cumprir as exigências do Anticristo seriam facilmente excluídos de suas fontes de sustento. Sem a marca, não há acesso à economia digital. Esse nível de controle seria difícil de alcançar em uma sociedade baseada em dinheiro, onde as pessoas ainda poderiam fazer trocas e realizar negócios fora da vigilância do governo. Mas em uma sociedade sem dinheiro, onde cada transação é digital, não haveria como escapar do sistema de controle que o Anticristo imporá. É importante notar que não estou sugerindo que o aumento das moedas digitais e a queda do uso do dinheiro sejam intrinsecamente malignos ou que sejam indicativos diretos do retorno iminente do Senhor. Como cristãos, devemos ter cautela ao fazer afirmações definitivas sobre o momento dos últimos tempos. Jesus mesmo nos alertou em Mateus 24, 36, que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas apenas o Pai. No entanto, é inegável que a tendência para uma sociedade sem dinheiro está alinhada com as condições que poderiam permitir o tipo de controle que a Bíblia descreve no capítulo 13 do livro de Apocalipse. Esse movimento em direção a uma sociedade sem dinheiro não se limita aos Estados Unidos. Ao redor do mundo, países estão adotando sistemas de pagamento digital e eliminando o uso de dinheiro.
Na Suécia, por exemplo, apenas 9% das transações eram realizadas em dinheiro em 2021. E o país está a caminho de se tornar uma das primeiras sociedades totalmente sem dinheiro. Muitos negócios suecos não aceitam mais dinheiro, e até algumas igrejas adotaram sistemas de pagamento móvel para doações. O governo sueco está ativamente incentivando o uso de pagamentos digitais, citando a eficiência e a segurança como benefícios principais. Na China, pagamentos digitais por meio de aplicativos como o WeChat Pay e Alipay se tornaram a norma, com mais de 90% dos consumidores urbanos usando essas plataformas para transações diárias. O governo chinês também lançou sua própria moeda digital, o Yuan Digital, que consolida ainda mais o controle sobre o sistema financeiro do país. Com a capacidade de rastrear cada transação, o governo pode monitorar hábitos de consumo, detectar atividades suspeitas e potencialmente punir cidadãos que não cumpram as diretrizes do Estado. Mesmo em países que ainda não estão tão avançados no caminho para uma sociedade sem dinheiro, a tendência é inconfundível. O Banco Central Europeu está considerando a introdução de uma moeda digital própria, e muitos outros países estão explorando a possibilidade de reduzir o uso de dinheiro físico, movendo-se em direção a uma economia cada vez mais digital. O euro digital e países como o Reino Unido e a Austrália estão testemunhando uma redução significativa no uso de dinheiro físico. Na Austrália, por exemplo, o Banco Central informou que em 2019, os pagamentos em dinheiro representavam apenas 27% das transações dos consumidores, uma queda considerável em relação aos 69% registrados em 2007. Essa tendência de declínio deve continuar, à medida que mais empresas adotam métodos de pagamento digital. Essas tendências não são apenas teorias, elas já estão acontecendo e estão transformando a maneira como interagimos com dinheiro e comércio. O impulso para a adoção de moedas digitais e a eliminação gradual do dinheiro físico pode parecer um progresso natural, mas não podemos ignorar os perigos potenciais que acompanham essa mudança. Embora seja tentador ver a chegada de uma sociedade sem dinheiro como um indicador direto de que o retorno do Senhor está próximo, devemos ser cuidadosos para não confundir avanços tecnológicos com profecias bíblicas de forma precipitada. Uma sociedade sem dinheiro por si só não é um sinal de que o fim dos tempos chegou. Afinal, o progresso tecnológico é uma parte natural da história humana e muitas inovações trouxeram benefícios significativos para a sociedade. No entanto, não podemos ignorar o fato de que uma sociedade sem dinheiro tornaria mais fácil para qualquer governo, seja ele totalitário ou não, controlar seus cidadãos. Isso não é apenas uma teoria, é uma realidade da existência humana. À medida que mais transações se movem para o ambiente online, governos e corporações ganham maior visibilidade sobre nossas vidas financeiras. Em última análise, o surgimento de uma sociedade sem dinheiro não está necessariamente ligado ao momento da aparição do Anticristo, mas representa uma mudança significativa na maneira como o controle é exercido sobre os indivíduos. Como cristãos, devemos permanecer vigilantes e discernir, reconhecendo que, embora os avanços tecnológicos possam trazer conveniência e eficiência, eles também trazem novos desafios para nossa liberdade e privacidade. À medida que navegamos por esses tempos incertos, é crucial que permaneçamos firmes em nossa fé. A Bíblia nos lembra que, não importa o que aconteça no mundo, Deus é soberano e seus planos prevalecerão. Embora possamos nos preocupar com as implicações de uma sociedade sem dinheiro, não devemos permitir que o medo nos consuma. Em vez disso, devemos colocar nossa confiança em Deus, sabendo que Ele nunca nos deixará nem nos abandonará.
No meio de toda essa especulação, é essencial que, como cristãos, lembremos onde está nossa verdadeira esperança. A Bíblia nos adverte sobre provações e tribulações futuras, mas também promete que Deus nunca nos deixará nem nos abandonará. À medida que enfrentamos as incertezas do futuro, devemos manter nossos olhos fixos em Jesus, sabendo que Ele é nosso refúgio e fortaleza. Em Hebreus 13:5, somos lembrados: seja a vossa vida sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque Ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Não importa quão grave a situação financeira se torne, podemos descansar na certeza de que Deus cuidará de nós. Nossa segurança não depende do mercado de ações, da dívida nacional ou do estado da economia global, mas sim da fidelidade de Deus. Nossa resposta à incerteza dos tempos deve ser fundamentada em nossa fé, sabendo que Deus está no controle e que Ele proverá para todas as nossas necessidades. Nossa resposta diante das incertezas não deve ser de medo, mas de fé. Em vez de nos preocuparmos excessivamente com o que está por vir, devemos concentrar nossos esforços em fortalecer nosso relacionamento com Deus. É essencial dedicarmos tempo à oração, à leitura da Bíblia e à busca pela orientação divina em nossas vidas. Devemos confiar que Deus suprirá todas as nossas necessidades, mesmo quando o mundo ao nosso redor parecer estar desmoronando. Além disso, é fundamental que nos encorajemos mutuamente nesses tempos desafiadores. Em 1 Tessalonicenses 5:11, Paulo nos exorta: portanto, consolai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Somos chamados a fortalecer uns aos outros, lembrando-nos das promessas de Deus e apoiando-nos mutuamente nas provações da vida. À medida que o mundo se torna mais instável, devemos permanecer firmes em nossa fé e incentivar nossos irmãos na fé a fazerem o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é a rocha sobre a qual estamos firmados, e não importa o que aconteça no mundo, Ele jamais nos deixará ou abandonará. Quando as tempestades da vida se levantarem ao nosso redor, podemos encontrar paz na certeza de que Deus está no controle. Em Filipenses 4:6-7, Paulo nos encoraja a não ficarmos ansiosos, mas a apresentarmos nossos pedidos a Deus por meio da oração. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Assim, podemos encontrar tranquilidade, sabendo que Deus está no controle e que sua paz, que vai além de todo o entendimento, protegerá nossos corações e mentes em Cristo Jesus.